E aí pessoal, boa tarde, começando mais uma vez aqui, mais um VC Sabia, nossa sexta-feira, nosso programa de sexta-feira, agora transmitindo simultaneamente YouTube meu, Wagner Camilo, YouTube do CT, e também estou aqui com a galera do Insta, já convidando para ir lá, tanto para o YouTube do CT ou para o meu YouTube para acompanhar por lá, que vai ter uma apresentação, fica bem mais fácil lá, beleza? Se quiser ficar por aí, só vai ficar me vendo, mas está tudo certo. Wellington, boa tarde. Galera que está aí no YouTube, Paulo Qualitec, boa tarde, cara, tudo bem? Aqui, Viane Piroja também tá por aí, Hiro também tá por aí, show de bola. Galera, então, mais uma vez, bem-vindos, né? A mais uma live, mais um conteúdo aí preparado especialmente para vocês, preparado com muito carinho mesmo, com muita atenção, para tentar aí melhorar cada vez mais o nosso mercado de segurança eletrônica, tá? Já aproveito inicialmente pedindo para quem está aí no canal do CT e não está inscrito ainda, vai lá, já se inscreve no canal, já ativa as notificações e dá um like no vídeo que eu tenho certeza que vai ser bom, tá? Tenho certeza que vai ser bom. Se não for bom, chega no final, sai lá, vai lá e dá um dislike e tá tudo certo. Mas eu acho que vai ser legal. Galera que tá no meu canal também, se inscreve aí, já ativa as notificações, também dá um like. E convido vocês também a compartilharem. Já vão lá, já compartilhem esse conteúdo, compartilhem com alguém da segurança eletrônica que possa ser impactado, que possa ser ajudado por esse tipo de conteúdo, beleza? Tá no canal do Wagner e tá inscrito, mas não tá inscrito no CT? Vai lá no canal do CT, tem um link aqui, acho que no meu tem o link aqui embaixo. Vai lá no canal do CT e se inscreve lá no canal do CT. Tá no canal do CT e não tá inscrito no do Wagner? Vai no do Wagner e se inscreve lá, porque os dois têm muito conteúdo, beleza? Pessoal, então só deixar a galera ir se ambientando aí. Alan tá aqui também, grande Alan, beleza? E nós já vamos começar na sequência. No Instagram, Rafa tá por aí também. E aí, Rafa, vamos pro YouTube que estamos ao vivo lá. Beleza? No mais, tudo certo com vocês? Hoje, bastante quente, né? O verão chegou bem cedo, né? Aquele papinho chato, né? Aquele papinho chato, mas é isso aí mesmo. Então, o verão chegou aí e vamos adiante com mais esse conteúdo aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos adiante para não perder muito tempo. Falou? Hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre 3 formas de aumentar o faturamento. Eu acho que todo mundo busca exatamente isso, né? Aumentar seu faturamento, crescer seu faturamento, criar faturamento recorrente, enfim, cada vez melhorar o quanto consegue receber mensalmente. Eu separei aqui 3 formas que são as 3 formas básicas de se aumentar o faturamento, tá? E também separei um bônus que não é uma forma de aumentar o faturamento, mas tem relação, que vou falar ali no final, beleza? O Wellington indo para o YouTube, isso aí, cara, vamos lá que lá vai ficar mais fácil de a gente conversar, tá bom? Então tá, então para começar já, Cassius Clay também tá por aí. Para começar já, de cara, eu vou pedir o seguinte, pedir um grande favor para vocês mesmo, grande mesmo. O primeiro favor é o seguinte, cuidado com o óbvio. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui só para alinhar a garganta. Então assim, cuidado com o óbvio, mas muito cuidado mesmo. Porque tudo que eu vou falar aqui, talvez seja a coisa mais óbvia do mundo. Talvez seja mais óbvia. Talvez você já tenha ouvido isso 200 vezes, 500 vezes. Só que o óbvio ele é perigoso porque a gente fala assim, isso eu já sei. E aí acaba não fazendo. Porque eu já sei, eu não vou prestar atenção no que ele vai falar. Já sei, então não vou dar muita bola. Aí é que está o perigo. Porque quando você entra nessa onda de achar que sabe, achar que é o óbvio, pode passar um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença no teu resultado. Então, primeira coisa que eu falo, cuidado com o óbvio. As coisas que eu vou falar aqui não tem nada de espetacular, porém, elas juntas e sendo aplicadas da forma certa, elas podem causar um grande estrago, né, no bom sentido, aí no teu faturamento. Ou até no mau sentido, né? Se você não se ligar e não se atentar a esses detalhes aqui, realmente você pode fazer um estrago inverso, né? Começar a perder faturamento. Beleza? Então vamos lá, vamos adiante. Primeiro ponto, primeira forma
de a gente aumentar o faturamento. Primeira forma que a gente consegue aumentar o faturamento da nossa empresa é aumentar a quantidade de vendas. Isso, primeiro ponto. Por que eu coloquei lá no topo desse triângulo aí, né? Porque é o que todo mundo faz. O cara vai lá, faturo 50 mil reais por mês. Cara, eu tenho que correr atrás de mais cliente, eu tenho que correr atrás de mais venda, eu tenho que vender mais mensalidade, eu tenho que vender mais aparelho, eu tenho que vender mais isso, mais aquilo. Quantidade. É uma forma de aumentar? É uma forma de aumentar. Porém, por mais que seja a forma que todo mundo faz e que todo mundo corre atrás de aumentar a quantidade de vendas, aumentar a quantidade de clientes, aumentar a quantidade, ela acaba sendo também a parte mais onerosa. Vamos raciocinar aqui, vamos pensar comigo aqui o seguinte. Vamos considerar só serviço. Vou atender mais clientes ou vou vender mais mão de obra. Vai chegar num momento, vai chegar num limite que você vai precisar aumentar a quantidade de técnicos. Você tem uma hora limitada, né? Vamos supor, mesmo que você trabalhe 12, 15 horas por dia, né, que não é o ideal, mas vamos supor que você trabalhe 8 horas úteis por dia. Vezes a quantidade de pessoas que você tem. A grande maioria dos nossos integradores trabalham sozinhos. Ou, na pior das hipóteses, ou melhor das hipóteses, né, depende do ponto de vista, trabalham aí com mais uma ou duas pessoas. Esse é o panorama geral da segurança eletrônica do Brasil. Tá? A segurança eletrônica de empresas cheio de gente, cheio de colaboradores, não é o normal. O normal são empresas pequenas, MEI, que trabalha ele e mais uma pessoa, ele e mais duas no máximo. Esse é o panorama geral da segurança eletrônica. Então, quando você aumenta a quantidade de vendas, você vai vender mais horas de trabalho, né? Falando de serviço. Vamos vender mais horas de trabalho. Com isso, o que vai acontecer? Vai existir uma limitação dessa mão de obra. A mão de obra, ela é 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, que seja. Vai chegar um momento que vai existir um limite. E aí você vai precisar de mais uma pessoa para te ajudar. Ou de mais um técnico, de mais uma equipe, que seja. E aí quando você coloca essa pessoa para dentro, coloca esse técnico para dentro da tua estrutura, você não tem mão de obra suficiente para ele. Vamos fazer uma analogia assim. 10 horas por dia eu consigo trabalhar. Agora eu tenho 12 horas por dia. O que eu preciso fazer? Preciso ter mais uma pessoa. Então eu vou dividir essas 12 horas em 2. Vai ser 6 para cada um. Mas acabo não tendo toda a demanda sendo suprida por um. Ou um faz 8 e o outro faz 2 e sempre fica desequilibrado. Então é aquele ponto. Mas quando eu contrato? Não tem hora certa de contratar. Porque quando você contratar, vai ter mão de obra de menos. Vai ter mão de obra de mais e serviço de menos. E vai ter que retrabalhar. Então assim, é essa constante. Serviço, cada vez você vai correr atrás de mais e vai precisar mais de mão de obra. Vai correr atrás de mais e vai precisar mais de mão de obra. Equipamento. A situação é a mesma. Por quê? Mais fluxo de caixa, mais dinheiro precisando colocar, mais faturamento, mais trabalho e tudo mais. Então, o faturamento ele aumenta na quantidade, obviamente, porém o teu trabalho, o teu giro também aumenta bastante. É o que todo mundo faz? É o que todo mundo faz. Vou vender mais. Contrata vendedor também. Mais uma despesa, mais mão de obra, mais custo, mais faturamento. Ok, é um equilíbrio? É uma forma de aumentar? É uma forma de aumentar, mas não é a única. Não é só aumentando a quantidade de vendas que nós vamos aumentar o faturamento. E é nesse ponto que eu peço sempre uma atenção redobrada. Sempre quando a gente pensa em aumento de faturamento, a gente sempre pensa em aumentar vendas. Aumentar número de clientes, aumentar hora vendida. E não é só isso. Beleza? Então vamos adiante. Galera que está aí no Instagram, só avisando novamente, vamos tudo para o YouTube, que lá no YouTube está rolando a apresentação, beleza? Ou YouTube meu, né? Vai lá na bio, tá lá o link, ou vai no YouTube do CT também, beleza? Estamos transmitindo nos dois canais ao mesmo tempo. Beleza. Quantidade, tá tudo certo, tá tudo entendido. Wagner, é problema
eu aumentar, buscar esse aumento de quantidade de vendas? Fiz cagada aqui, deixa eu apagar, beleza. É problema? Não, não é problema. Vai ter um momento que você vai precisar também aumentar a quantidade. Mas vem um outro ponto que é interessante e muito interessante quando a gente fala em aumento de faturamento, que é margem. Eu não preciso só aumentar a quantidade. Eu posso também aumentar a minha margem de lucro, ou markup, ou como você queira chamar, das vendas que eu estou fazendo. Como que eu faço isso? Né? Quando eu falo de aumento de margem em cima de produtos, é uma coisa. Quando eu falo em cima de serviços, é outra coisa. São duas coisas totalmente diferentes. Uma eu aumento de um jeito e a outra eu aumento do outro. Ah, Wagner, mas como que eu vou aumentar a margem de lucro de venda de equipamentos, sendo que hoje a maioria dos equipamentos acabam sendo vendidos na internet? Como que eu vou fazer isso daí? O cliente vai lá e consegue consultar e consegue ver o preço dos equipamentos, por exemplo. Então aqui nós temos várias opções para trabalhar de uma forma para aumentar essa margem. Então vamos lá. Se nós estamos falando de equipamentos, o que a gente consegue fazer? Produtos, vou chamar produtos de projetos, tá? Já explico o que é isso daqui. Existem equipamentos hoje no mercado de segurança eletrônica que eles são muito home, isso é, eles estão à disposição em qualquer lugar. Estão à disposição aí em grandes centros, estão à disposição em material de construção, estão à disposição em grandes magazines, né? Em marketplace. Esses equipamentos eu não consigo mexer. Eu não consigo trabalhar com margem neles. Por quê? Porque normalmente eles já estão lá nesse marketplace ou nesse material de construção, onde for, eles estão com a margem mínima possível. Que normalmente a gente sabe hoje que está 30%, 35%. Então não consegue mexer nisso daí. Esses produtos padrões, esses produtos de linha home, não tem muito o que fazer, eu nunca vou conseguir mexer na margem deles. Então eu tenho que partir para projetos, para produtos de projetos, que são produtos que não estão lá disponíveis. Com isso, eu vou acabar entrando em projetos mais elaborados. Então, se eu pegar projetos mais elaborados hoje, eu começo a sair desse dia a dia comum. O que é o dia a dia comum? Alarme CFTV básico. Alarme CFTV residencial, por exemplo, é o dia a dia que você encontra em qualquer lugar. Agora, quando você vai para controle de acesso, por exemplo, controle de acesso, automação, vamos pensar aqui em uma automação. Quando você vai para alarme de incêndio, e alarme de incêndio eu falo muito, tá? Falo muito mesmo. É uma área pouquíssimo explorada e, consequentemente, com uma concorrência mínima. Concorrência mínima. Quando você vai para esse tipo de projeto, você consegue se destacar, consegue sair dessa margem do e-commerce. Porque você não vai ter um e-commerce vendendo isso daqui. Na maioria desses projetos não vai ter um e-commerce, né? E quando eu falo aqui controle de acesso, estamos falando aqui em catracas, em torniquetes, em controles de acesso mesmo de porta, fechadura biométrica e por aí vai. Ah, agora nós temos a vedete do momento, né? Câmeras termográficas. Aqui é uma outra solução que hoje se destaca totalmente, mas aí o custo, né, dela, o valor de entrega para o cliente acaba não sendo o mesmo que a gente consegue colocar aí no mercado. Então acaba fugindo um pouco do trivial, vamos dizer assim, né? Apesar que nada disso daqui é trivial. Então eu preciso pensar também em margem, não em aumentar a margem dos produtos que não tem o que aumentar. Não é que não tem o que aumentar, mas que vai ser muito difícil, vai ser muito fácil o cliente ir lá e comparar, vai ser muito fácil o cliente pegar a relação de equipamentos e pesquisar na internet, ir num home center ou qualquer coisa assim do tipo. Então, precisamos se destacar e destacar com produtos diferenciados.
Tá? Então, projetos mais elaborados, consequentemente, eu vou conseguir trabalhar com uma margem maior. Então, essa é uma forma de a gente conseguir atender, aumentar a nossa margem. Outro ponto, segmentos. Existem segmentos que estão extremamente concorridos. Residencial, por exemplo. Todo mundo faz residencial. Então, a margem de preço, a margem de lucro que é colocado nesse produto, tanto no produto quanto no serviço, aqui eu falo até do serviço, acaba sendo baixa, porque tem muita gente. Tem muita gente. Acaba o cliente tendo N opções e muitas vezes tecnicamente muito inferiores. Então você também precisa definir qual é o teu segmento. Ah, Wagner, eu vou trabalhar no residencial. Beleza, sem problema nenhum. Pode trabalhar no residencial? Pode. Mas você sabe que a margem vai ser menor, que não vai ter como aumentar muito, ela tem um teto, está balizada, e eu vou precisar de muito volume. E aí eu volto ao problema, ou volto à condição de quantidade. Eu vou precisar ter muita quantidade para poder ter uma lucratividade maior. Então, segmentos, por exemplo, residencial, são segmentos um pouco mais complicados de se trabalhar e de se ter uma margem um pouco maior. Em contrapartida, se eu pegar segmentos, por exemplo, condomínios, hoje em dia já não está mais tão bom assim trabalhar com condomínio, mas ainda é um segmento bom. Indústrias, aqui, indústrias, segmento industrial, já são segmentos onde eu consigo trabalhar com uma margem maior. Então, precisa também olhar para o segmento que você está trabalhando. Não é simplesmente falar, vamos aumentar a nossa margem, vamos aumentar o preço dos equipamentos. Vai ter um teto, vai ter um limite, não tem muito o que fazer, não tem como fugir de tudo isso daqui. Então, segmento é uma forma também de a gente trabalhar e de a gente aumentar essa nossa margem. O Hiro colocou aqui no chat, Wagner, mesmo no residencial, por exemplo, os integradores e instaladores somente ofertam soluções internas, não querem e não conhecem sobre sensores externos, assim ficam somente no padrão. Grande Hiro me ajudando aqui. Hiro, vou falar sobre isso agora, exatamente agora, que seria o próximo passo de aumentar a margem. Qual que é o próximo passo? Soluções soluções integradas. Eu coloquei aqui como soluções integradas, tá, Hiro? Então, vamos lá. O que eu quero falar aqui com soluções integradas? Um monte de coisa a gente consegue entregar para o cliente. Voltando aqui um pouco, né? O que o Hiro comentou, até posso definir aqui como projetos mais elaborados, né? Eu consigo entrar nesses projetos aqui nos clientes. Mas vamos falar aqui, então, do residencial, do alarme, como o Hiro falou. Soluções integradas. Cara, quanta coisa dá de fazer hoje com as centrais de alarme, centrais de automação, parte de CFTV, quantas coisas a gente consegue fazer. Quantas soluções diferentes a gente consegue integrar. Então vamos falar aqui em soluções integradas e avançadas. Por exemplo, vamos falar aí no residencial. No residencial, né, que por mais que é um segmento concorrido, mas eu também consigo me destacar, consigo me diferenciar. E aí oferecendo uma solução um pouco mais avançada. Normalmente aqui eu vou entrar ou com uma automação, ou vou entrar, como o Hiro até comentou, com sensores de maior qualidade. Porque o que acontece? Né? O Hiro comentou ali de sensor externo. O que acontece? A maioria fala o seguinte, sensor externo não funciona. Sensor externo dá muito problema. Porque quer colocar sensor de 100 pila? Aí não funciona mesmo. O sensor não foi construído para aquilo ali. Precisa-se definir o equipamento certo para o lugar certo. Precisa-se definir a solução certa para o cliente certo. E precisa fazer tudo isso conversar. Então, dá de trabalhar em cima do residencial? Dá. Sensor de maior qualidade, soluções de automação, soluções integradas, né? Fazer o CFTV trabalhar com alarme, fazer alarme trabalhar com automação de portão, por exemplo, ou mesmo
com automação residencial, com iluminação. Então você consegue melhorar a solução para conseguir entregar uma margem maior. Vamos lá. Tá todo mundo negociando num alarme de um cliente. Tem lá 5 pessoas negociando no alarme do cliente. Quem é o técnico que oferece uma solução melhor? Quem é o técnico que oferece sensores melhor? A maioria só oferece o básico. E o básico cai no básico. Não tem o que fazer. Então a gente precisa realmente entregar uma solução diferente. Ah, Wagner, mas cliente só quer saber de preço. Só quer saber de preço porque tu não sabe mostrar o valor do equipamento? Só quer saber de preço ou porque você está buscando o cliente errado? O cliente certo vai querer solução, mas você também precisa analisar isso daí, qual é o cliente certo, né? Falei aqui do segmento, já liga com a solução. Eu preciso entender qual que é o tipo de cliente que vai entrar, que eu vou conseguir entrar com uma solução. E aí o posicionamento, o meu posicionamento no mercado vai fazer diferença. Eu me posicionar como uma referência, eu me posicionar como autoridade nas soluções. E aí vem o que a maioria não quer fazer. O desenvolvimento do integrador. Pouco integrador realmente estuda a fundo tudo que ele pode estudar. A maioria quer aprender a instalar o equipamento básico. Agora, pegar e realmente parar e se desenvolver, estudar equipamentos melhores, estudar soluções melhores, né? Buscar soluções de fabricantes além dos que estão nas prateleiras, faz toda a diferença. Eu conheço empresa, por exemplo, que eu trago o equipamento de fora, eu trago o equipamento da Itália, tem um custo-benefício muito maior, tem um custo muito maior, porém eu vendo tanto quanto o meu concorrente. Simplesmente por ser um equipamento diferente e conseguir entregar esse posicionamento diferente para o cliente. Então, o desenvolvimento do integrador também vai fazer diferença nessa margem. Porque ele desenvolvido, ele vai conseguir trabalhar em projetos mais elaborados, vai conseguir chegar em clientes melhores, né? Porque o próprio técnico que trabalha no residencial, talvez ele não consiga entregar o que um condomínio precisa. Talvez ele não tenha estrutura suficiente para entregar o que um condomínio precisa. Seja em tempo de entrega, ou seja legalmente mesmo, né? Em TNRs que precisam, em ter um CFT, ou CREA, ou uma parceria com alguém que tem. Então precisa estar ligado nesse tipo de coisa. Industrial, por exemplo. É uma área que está, não vou dizer que está abandonada, mas tem pouquíssima gente trabalhando, tem pouquíssimos profissionais, pode ser muito mais desenvolvido. E aí quando você vai ver as empresas que estão atuando, nem todas são gigantes. Tem muita empresa pequena atuando dentro de área industrial, porém elas se especializaram nisso daí. Então aqui, para você aumentar a margem, 4 coisas que podem ser feitas, 4 coisas que podem ser feitas, né? Projetos mais elaborados, vai depender de conhecimento, então tudo vai fazer referência lá embaixo. Segmento, você definir qual é o teu segmento. Conseguir entregar soluções melhores, mais avançadas, integradas. Então o Hiro até comentou ali, sensores de maior qualidade. Né? Eu comento também em você conseguir integrar soluções. É muito simples hoje você integrar uma solução com a outra. Pouca gente faz e faz toda a diferença. Deixa eu só ver aqui o outro chat. Paulo Qualitec, talvez ao invés de aumentar a quantidade, aumentar a qualidade da venda, ou seja, fazer vendas de valor agregado. Entramos um pouco aqui nisso daqui, margem, né? Conseguir colocar uma margem maior em cima dos equipamentos. Beleza? Então, já trabalhamos em 2 pilares. Qualidade, quantidade, né? Então, dá de aumentar o faturamento quantidade? Dá, e é o que normalmente todo mundo faz. É normalmente o que todo mundo trabalha. Porém, existem outras formas de fazer isso daí. Só tomar uma aguinha aqui. Pessoal que está no Instagram, vamos para o YouTube, que no YouTube tem apresentação, beleza? Então tá, vamos lá. Alguma dúvida, algum comentário até aqui? Anderson Dias, hoje aula 51? Não, essa daqui é a live VC Sabia. Esse é o episódio 4 da live VC Sabia. A aula 51 é lá na Viver de Segurança Eletrônica, que é na terça-feira. Wellington, eu era integrador em uma empresa de automação residencial, Control4. Aí, ó,
Automação residencial é um baita mercado. O próprio conhecimento de telecom faz grande diferença para o profissional. Saber trabalhar segurança eletrônica, telecom, segurança eletrônica e software, né? Aprender a trabalhar com softwares, realmente se tornar referência naquele software, se tornar referência. Pô, hoje a gente tem uma porrada de VMS, uma porrada de certificação que você pode fazer e pode ter certeza que todo esse conhecimento acaba sendo refletido lá no final. Você não precisa ter um número gigante de clientes, você precisa ter os clientes certos, beleza? Então, falei de quantidade, falei de margem, agora eu vou falar de um outro ponto que é interessante aqui, tá? Que seria o ticket. Isso é o quanto que você cobra de seu cliente. Wagner, mas eu não tenho muito o que fazer. Se eu não aumento a quantidade e eu não aumento a margem, porque aqui é um tripé, né? Ou uma coisa ou outra, ou um pouquinho de um pouquinho do outro. Então vamos supor que esquecemos aqui margem e quantidade. Como que eu consigo aumentar meu faturamento só aumentando o ticket? Como que eu vou conseguir fazer isso daí? Então o que é o ticket aqui, né? Deixa eu abrir uma caixa de texto aqui. O ticket é qual o valor médio das vendas por X tempo. Então eu posso definir o meu valor médio por cliente, ou meu valor médio por cliente por ano, por cliente por mês, e por aí vai. Então eu posso definir esse ticket de várias formas diferentes. Mas o que é importante a gente ressaltar aqui? Esse ticket, ele vai fazer diferença também nesse faturamento. Mas de que forma? Se eu não consigo aumentar a margem e se eu não consigo aumentar a quantidade, pensando só no ticket, como que eu consigo aumentar? Consigo aumentar vendendo mais para o mesmo cliente. Pô, Wagner, mas que coisa idiota que tu falou agora. Claro que eu sei que eu tenho que vender mais para o mesmo cliente. Eu sei. Vou lembrar novamente para quem chegou, ou vou lembrar para quem já estava antes e vou falar para quem chegou agora. Cuidado com o óbvio. Muito cuidado com o óbvio. Porque isso daqui todo mundo sabe que tem que vender mais para o mesmo cliente. Mas agora faz aí um exame de consciência. A última vez que você instalou alguma coisa para o cliente, vamos supor, você foi lá e instalou um alarme para o cliente. Beleza? Beleza, tudo certo. O cliente ficou satisfeito? O cliente ficou satisfeito. Legal? Legal. E aí você instalou o alarme, virou as costas, o cliente ficou satisfeito e está tudo certo. Beleza. O que é vender mais para ele? Você também não trabalha com CFTV? Será que não poderia entregar alguma solução de CFTV? Que seja uma câmera. Que seja uma câmera sem fio. Que seja qualquer coisa referente a CFTV. Pô, você não trabalha com automação de portão? Vou botar aqui portão. Estou falando as coisas mais básicas, né? Portão. Pô, você não poderia, vai lá, viu o portão dele e vendido um controle remoto a mais para ele? Ah, Wagner, mas um controle remoto não vai fazer diferença. Tá bom. Vende um controle remoto a mais para todo cliente. Vende um controle remoto a mais por dia, para tu ver o quanto que isso vai dar de faturamento no final do mês. É só parar e pensar nisso daí. Quanto daria de diferença se todo dia você vendesse um controle de portão? Só isso, nada mais. Então o que é? Eu consegui aumentar, eu consegui entregar mais. O que eu acho legal aqui e o que eu acho que toda empresa deveria fazer? Ela deveria ter um checklist de todas as coisas que ela entrega para o cliente, de todas as coisas que ela consegue vender para o cliente. Para que isso? Pô, fui lá e fiz uma instalação de alarme. Ela, antes de finalizar, antes de ela entregar esse serviço para o cliente, passar uma revisão nesse teu checklist. Pô, CFTV, pô, o que eu posso oferecer para o meu cliente? Portão, automação, interfone. Pô, será que esse cliente tem interfone? Não tem? Pô, tem interfone, talvez um vídeo porteiro e por aí vai. Conseguir aumentar a quantidade de soluções que eu entrego para o meu cliente. E aí, isso daqui acaba se interligando de uma forma ou de outra com a parte da margem.
Porque se eu começo a entregar mais soluções, consequentemente eu vou conseguir integrar essas soluções. E eu integrando essas soluções, eu acabo deixando de lado uma porrada de concorrente que só sabe ou pendurar câmera ou pendurar alarme. Que o cara não consegue ligar uma central de alarme com um CFTV ou ligar uma central de alarme, pegar uma PGM da central, por exemplo, e jogar lá no portão eletrônico. Né? Pegar uma PGM e acionar um TX-Car, por exemplo, e abrir um portão. Cara, olha só que coisa ridícula. Para não falar outra coisa, que coisa ridícula. Pô, tu foi lá, vendeu um alarme, tudo certinho. Cara, por que não incluir aqui mais um TX-Car, por exemplo? Essa ideia de TX-Car até foi numa live que a pessoa falou, pô, eu normalmente faço isso daí. Eu pego a central, jogo uma PGM e jogo um TX-Car lá. O morador chega no próprio celular, no próprio aplicativo da central, ele vai lá e pode abrir o portão, por exemplo. Né? Ou pela central e tudo mais, que seja. Então assim, ó, coloca isso daqui a mais. Você está aumentando o quanto você consegue vender para o cliente. E aqui tem um lance muito interessante, que é o seguinte. Deixa eu apagar isso daqui. O cliente, vou botar até em maiúsculo, gosta de comprar de quem ele já conhece. Cara, tu já está lá dentro da casa dele. Tu já está lá dentro. Se você oferecer, se você entregou um serviço de qualidade com a primeira solução, é óbvio que esse cara vai te dar atenção. É óbvio que ele vai, no mínimo, pensar em entregar isso daí. Aqui é mais ou menos, né, aquela história quer adicionar batata, a gordinha fogo, né, cara? Gordinha é uma desgraça, né? Pô, vai lá comprar um lanche, mais batata grande por R$1, refri grande por R$1. É a mesma coisa. Pô, quer adicionar um controle remoto aí no teu pacote? Já colocamos em X vezes. Recentemente eu fiz pintura aqui na minha casa. Eu não, né? Contratei alguém para fazer pintura. Começou uma coisa e terminou outra. Porque no final ele falou, cara, por que a gente já não pinta o teu telhado? O teu telhado tá tão feio. Eu falei, pô, cara, mas pintar meu telhado tava fora do meu orçamento. Pô, mas já que eu tô aqui, cara, imagina, pô, agora tua casa tá bonito e o telhado tá feio, o que tu acha? Eu te divido em um pouquinho mais de vezes e negociação vai, negociação vem. Ele me levou mais 2 contos embora. E eu fiquei super feliz. A questão maior é essa. Eu fiquei super feliz. Porque eu olho agora e falo, cara, realmente, se eu não tivesse pintado o telhado agora, depois provavelmente eu não pintaria. Depois eu só pintaria quando fosse fazer alguma outra coisa. Porque vai mexer, bagunça, quebra telha, não sei o que lá, blá, blá. Então assim, ó, já está ali, já está tudo certo. Encaixa, aumenta a venda do cliente. Aqui também entra um outro ponto para a gente pensar nesse valor de tempo de vida do cliente contigo. Contratos. Os contratos de manutenção, eles são responsáveis por aumentar o teu ticket médio com o cliente. Não só pela venda do serviço do contrato de manutenção, porque obviamente, se você fechou um contrato de manutenção com o cliente, você vai aumentar o teu faturamento com ele. Mas o contrato de manutenção, ele traz outros reflexos. Quais são esses outros reflexos? Ampliação. Então, uma ampliação, ele provavelmente vai fazer contigo. É aquela mesma história que eu falei ali em cima. Você já está lá dentro do cliente. Fechou um contrato de manutenção, que seja R$10. Eu falo para a galera da minha mentoria, tem alguém da minha mentoria e tem gente da minha mentoria ali. O Cássio está aí, o Anderson está aí, o Vinícius está aí. Desculpa se eu perdi alguém, tá? Mas vi que eles estão aí. Eu falo direto isso para eles. Cara, não sai do cliente sem tirar um contrato de manutenção, seja do que for. Seja de R$10 por mês, seja de R$5 por mês, seja um valor X por ano, mas sai com algo garantido. Por quê? Você tem esse contato direto com o cliente e, consequentemente, o teu relacionamento com ele fica mais constante. E com isso, John também está por aí, e com isso a tendência é, quando houver uma ampliação do que ele tem lá, uma atualização de equipamentos,
provavelmente essa venda quem vai fazer é você. Muito provavelmente. Hoje, inclusive, até eu estava conversando com o mentorado e eu estava falando exatamente isso. Ele falou, pô, Wagner, mas eu preciso travar no contrato que o cliente só pode comprar comigo? Eu falei, cara, nem esquenta com isso. Porque é muito raro ele querer comprar com outro. Ele não vai querer se incomodar. Por mais que teu equipamento talvez não seja o mais barato do mercado, mas tu já está lá dentro, já fica mais fácil, já evita a negociação e acaba facilitando muito mais isso daí. Então, contrato de manutenção, por menor que ele seja, ele vai acabar te linkando numa ampliação, vai acabar te linkando numa atualização. É muito mais fácil esse cliente acabar fechando contigo os próximos trabalhos, beleza? Então olha só como eu consigo aumentar o ticket desse cliente. Então eu consigo vender mais e consigo também ficar ligado nesse cliente, aumentando ainda mais esse faturamento. Então, em suma, são essas três formas que a gente consegue trabalhar. Consegue aumentar a quantidade, consegue aumentar a margem e consegue aumentar o ticket. Mas aí vem o pulo do gato. Que o que é? Isso daqui é um tripé. Consequentemente, eu vou precisar com frequência equilibrar ele. Se eu simplesmente, pensa isso daqui como uma banqueta com 3 perninhas. Pô, eu preciso levantar a banqueta, a base da banqueta é o teu faturamento. Aí eu preciso aumentar o meu faturamento. Se eu só aumentar a quantidade, ele vai quebrar, ele vai pender para um lado, Se eu só aumentar a margem, ela pende para o outro. Se eu só aumentar o ticket, ela pende para o outro. Então, o ideal é você ter essa noção aqui e ter uma estratégia de gradativamente ir aumentando todas elas. Por quê? Olha só como é interessante esse negócio aqui. Se eu começo a aumentar, por exemplo, meu ticket, consequentemente, eu consigo... aqui está em outra página, Eu consigo dar mais atenção para esses meus clientes. Então eu consigo trabalhar mais em cima desses clientes que eu tenho. Consequentemente, eu consigo pensar em soluções melhores para eles. Consequentemente, eu consigo focar em segmentos que são mais interessantes para mim. No começo, talvez eu tenha que atender todo mundo. No começo, eu tenha que atender residencial, comercial, industrial, condomínio. Eu tenho que fazer um pouco de tudo. Mas com o tempo, eu tendo um ticket maior num, eu consigo aumentar a margem no outro. Ou eu aumentando a margem, eu consigo trabalhar um ticket. E aí, esses dois aqui, não por coincidência eu deixei embaixo. Deixa eu até botar esse daqui lá para o outro agora. Deixa eu botar para cá. Botar para cá. Não coincidência eu botei esses dois embaixo, porque eles são a base para você aumentar a sua quantidade. Eles são a base. Porque o que acontece? Se eu tenho uma margem maior e um ticket maior, consequentemente eu vou ter um fluxo de caixa melhor. Eu vou ter mais faturamento entrando com uma base constante. Tenho o contrato de manutenção, eu já tenho um valor que eu sei que eu recebo todo mês. O ideal seria talvez ter pelo menos o teu ponto de equilíbrio, pelo menos as tuas contas. Seria, mas assim, isso daqui faz com que eu tenha condições de investir em quantidade. Eu tenha condições de ir lá contratar uma equipe de vendas, por exemplo, por quê? Porque eu tenho como que eu vou dizer? Eu tenho um suporte, eu tenho um faturamento que me permite agora talvez contratar alguém, esse alguém ficar um certo tempo sem me dar tanto lucro, mas eu consigo trabalhar. Por quê? Porque eu tenho isso daqui. Vou aumentar a quantidade de mão de obra vendida. Se eu aumentar e eu não tiver gente, complica. Agora, se eu tiver gente e não conseguir aumentar, complica. Agora, se eu tiver uma margem, se eu tiver uma segurança financeira maior que esses dois aqui de baixo me dão, eu consigo ir lá e contratar uma equipe e manter ela por um tempo rodando até que o negócio comece a funcionar e comece novamente a dar lucro. Então a gente precisa sempre pensar nesse tipo de situação aqui. Margem e ticket. Outra coisa que eu quero comentar aqui sobre ticket também, que quase passou batido. Deixa eu ver um comentário aqui. Para ficar melhor, por que você não colocou essa parede em 3D em destaque? Parede em 3D? Não sei do que tu está falando, Anderson, mas enfim. Vamos lá.
Então tá. Vamos lá, outra coisa aqui. Pareto. Todo mundo já ouviu eu falar 800 vezes isso daí. Pareto. Pareto é o princípio do 80-20. Isso é 20% dos esforços me trazem 80% dos resultados. 80% dos esforços me trazem 20% de resultado. Isso é uma teoria, para quem não conhece a teoria de Pareto, dá uma olhada aí na internet, tem até alguns livros falando sobre isso daí. Pode parecer absurdo, mas isso daqui funciona de uma forma gigante. E aí o que normalmente a gente faz? Normalmente a gente corre atrás de novos clientes, sendo que eu já tenho uma carteira de clientes que eu não trabalho. Então eu consigo também aumentar meu ticket trabalhando em cima dos clientes que eu já tenho, fazendo um esforço menor para conseguir mais faturamento. Lembrando aqui, cliente gosta de comprar de quem ele já conhece. É muito mais fácil ele comprar de quem ele já conhece, de quem ele não conhece. E aí eu te pergunto o seguinte, novamente vou falar, cuidado com o óbvio. Quantas vezes você entrou em contato com o teu cliente falando o seguinte, cara, não precisa falar cara, né? Cara é o meu jeito de falar. Cara, saiu uma solução interessante aqui que eu acho que fecha aí para ti. Ó, essa tua central de alarme, agora ela tem uma atualização que tu consegue usar o software tal. Por exemplo, a minha central de alarme aqui tem isso daí. Né? Não fiz ainda, é Casa de Ferreira e Expedipol, mas tem uma atualização que eu consigo agregar mais função nela. Pô, o teu DVR eu consigo fazer uma atualização que vai entregar uma outra solução. Pô, portão eletrônico, pô, ó, saiu um controle remoto agora que faz assim, assim, assado. Saiu uma câmera, né, que pô, tu tem aí uma área muito escura aí na tua casa, na tua empresa. Pô, agora tem uma câmera que faz isso daqui. Quantas vezes você já fez isso daí? Quantas vezes você entrou em contato com o teu cliente mostrando alguma solução que você entenda que seja interessante para ele? Eu tenho absoluta certeza que pouquíssimas vezes. Tenho absoluta. E pode ter certeza, se você entrar com o cliente, entrar em contato com o teu cliente, apresentar uma solução que seja viável para ele, uma solução que realmente ajude ele, existe grande chance dele fechar com você. Muito menos é complicado, né? Menos esforço do que você correr atrás de novos clientes. Mas muito diferente. Foque nos clientes que você tem principalmente. Honre eles. Honre aquele cliente que já está dentro da tua carteira. Vai lá, faz uma relação desses clientes, que eu acho legal aqui, tá? Faz uma relação desses clientes, bota lá, cliente A, B, C, Excelzão mesmo. A, B, C, D, E, barará, parará. Pô, o que esse cliente, o que eu trabalho? Ah, eu trabalho com CFTV, trabalho com alarme, trabalho com controle de acesso, portão, faz uma planilha. O que esse cara tem? Esse cara tem isso, isso, isso. O que o cliente B tem? Tem isso, isso e aquilo. O que o outro tem? Isso, isso e aquilo. Tu já vai conseguir ver as soluções que eles não têm para você entregar. Então você já consegue trabalhar em cima da tua carteira. As soluções que ele tem, você vai poder ver o que você consegue entregar de melhor. Pô, tu tem lá o teu cliente que está com câmera analógica ainda. Né? Analógica, aquela 420 linhas. Pô, por que não oferecer uma câmera HD? Vai lá e leva uma câmera HD para ele, mostra para ele. Pega a câmera HD e fala, cliente fulano, cara, podemos marcar um horário? Eu queria te mostrar um negócio lá na tua casa. Ah, beleza, pode ser. Vai lá e coloca uma câmera lá no DVR dele, né? Talvez o DVR dele não vai aceitar Full HD, mas provavelmente HD vai aceitar. Vai lá e pendura lá uma câmera HD para ele e mostra, olha só, essa é a qualidade que agora as câmeras atuais conseguem te entregar. Olha esse ângulo de abertura, que coisa mais linda desse daqui. Provavelmente o cliente vai ficar encantado. Existe uma grande chance dele falar, cara, gostei dessa tua solução. Quanto é que custa isso daí? Como que a gente pode fazer? Pô, vamos trocar tudo? Vamos falar um pouquinho? Vamos trocar tudo? Vamos trocar só um pouco? Como que a gente faz isso daí? Então, assim, é muito claro, é muito fácil você vender para o teu cliente. Contrato é um pouquinho mais complicado, né? Porque normalmente o cliente já tá na sequência, né? Ele já está ali acostumado a só fazer serviço eventual contigo. Tem algumas estratégias um pouco diferentes que não vêm
ao caso a gente falar sobre isso agora. Deixa eu ver aqui, chat. Alguma dúvida até aqui, galera? Deixa eu ver chat aqui. Ezequias, gostaria de ter acesso a esse material, me abriu um grande leque. Legal, cara. Depois eu vou fazer o seguinte, depois eu vou colocar esse material lá no meu Telegram, então. Entra lá no meu Telegram, @Viver de Segurança Eletrônica, procura lá, e aí eu vou disponibilizar lá o link certinho para download depois, tá? Peço para o pessoal do CT colocar também na descrição aqui do vídeo. Beleza? Pedro tá por aí também. Legal. Então tá. Legal. Aqui tá tudo certo, aqui tá tudo certo, aqui é tudo certo. Acompanhando os 500 locais ao mesmo tempo. Então, galera, 3 formas. Mas lembram que eu falei que tinha um bônus, tá? Tem um bônus para a gente falar sobre esse tipo de coisa. A aula vai ficar gravada? Sim, a aula vai ficar gravada, tá? Vai ficar tanto no canal do CT quanto no meu canal. Por falar em canal do CT, aproveitando a galera que está aí agora, né? Já dei um like aí, né? Dei um like, né? Que a gente está indo aí para a finaleira. Ainda não é o final, mas a gente está indo para a finaleira. Já dei um like aí no vídeo, né? Se acharam que é interessante esse conteúdo, dê um like. Se acharam que não é interessante, não tem problema, pode dar um dislike. Não tem como agradar todo mundo, beleza? Se inscrevam no canal. Estão no canal do CT? Se inscrevam no canal do Wagner também. Estão no canal do Wagner? Se inscrevam no canal do CT. Eu não estou falando do Wagner em terceira pessoa para egocêntrico, né? É só um jeito aqui. Beleza? Então tá. Vamos falar sobre uma outra forma de a gente fazer isso daqui, de a gente fazer um pouco diferente e falar de faturamento. E aí vem um ponto que eu bato muito, e bato mesmo, e eu infelizmente precisei aprender da pior forma possível, que é na carne. É sangrando mesmo que eu tive que aprender isso daqui, que é o custo. Novamente eu vou falar, cuidado com o óbvio. Cuidado que o óbvio não é tão óbvio assim. Custo. Vejo muita empresa, principalmente pequenas empresas, principalmente integradores pequenos, investindo dinheiro em lugar errado. Não olhando o custo, só olhando o faturamento da empresa. Eu quero aumentar o faturamento, quero aumentar o faturamento. Vou contratar gente, vou fazer folder, vou fazer site, vou investir nisso, vou investir naquilo, vou comprar ferramenta, vou fazer um monte de coisa. E vai lá e começa a inchar a empresa. Começa a inchar. Aí chega no final do mês e ele fala assim, cacete, eu tenho 20 mil reais de custo fixo. Para eu faturar suficiente para pagar isso daí, eu preciso faturar 100 mil. E agora? Como que eu vou faturar 100 mil? Não consigo chegar. E aí começa a se enfiar em dívida. Então, aqui eu tenho uma frase que eu comento que é o seguinte. Primeiro, você corre atrás do faturamento, para depois aumentar o custo. Wagner, é meio contraintuitivo isso daí. Porque tu pode falar o seguinte, não, eu preciso aumentar o custo, para aumentar meu faturamento. Eu preciso contratar um vendedor para eu aumentar a minha venda. Eu preciso contratar um técnico para eu aumentar a quantidade de horas que eu consigo vender. Aí que está um grande erro do pequeno. Por quê? Porque normalmente ele não tem um fluxo de caixa para sustentar isso daí. Ele está vendo um pouquinho além do umbigo. Está vendo 30, 60 dias para frente. E para você tomar uma decisão dessa daqui, você tem que ter uma previsibilidade de 90 dias, de 180 dias, talvez de um ano. Porque quem já contratou equipe, quem já contratou vendedor, ou mesmo quem já contratou técnico, até é um pouco diferente, mas principalmente vendedor, demora um tempo para pegar o ritmo, demora um tempo para fazer a carteira de girar. Se não for do segmento, então, demora um tempo para ele se adaptar. E esse tempo, muitas vezes, só tomar uma aguinha aqui que a minha garganta secou. E esse tempo, muitas vezes, pode ser 6 meses,
E aí, o que vai acontecer? Se você vai lá, contrata o cara, começa a botar dinheiro e não tem essa margem de segurança aqui embaixo, não tem esse colchão, não tem esse fluxo de caixa para aguentar 6 meses pagando aquele funcionário ou 6 meses investindo naquilo ali. Então é sempre importante o seguinte, tem que estar o tempo todo olhando o custo. Ah, Wagner, não vou aumentar o custo? Não, você vai aumentar. Em determinado momento você vai aumentar. Mas você precisa fazer o seguinte. Cara, eu vou aumentar R$100 no meu custo. Parece algo louco, né? Eu falar desse jeito. Mas começa a fazer essa conta. Vou aumentar R$100 no meu custo. Quanto que eu preciso faturar mais para pagar esses R$100? É simples a conta. Vai lá, verifica qual que é a tua margem de lucro, quanto que tu precisa vender só para pagar esses R$100 a mais. Então, tomar cuidado com o custo é muito importante. E eu senti na pele, e eu digo que eu senti na pele, pelo seguinte, quem conhece um pouco mais a minha história, quem me acompanha um pouco mais de tempo, eu já falei isso, então me perdoe. Alguns anos atrás, o meu objetivo era faturar R$1 milhão com a minha empresa em um ano, né? Empresa pequena, R$1 milhão. Eu consegui. Consegui foi nós estamos em 20, foi 2012, 13, 14, não lembro o ano, tá? Depois eu olho e se alguém quiser saber, que eu acho que não tem relevância, mas eu falo. Consegui. Só que o que acontece? A minha estrutura estava tão inchada que não sobrava nada. Que não adiantou nada eu chegar naquele resultado. Simplesmente o faturamento não quer dizer nada, porque eu tenho que olhar para os meus custos. Eu tenho que ver no final quanto sobra. E aí eu tive que remodelar toda a empresa, tive que terceirizar muita coisa, tive que demitir funcionário, tive que ajustar a estrutura. Um monte de coisa eu tive que fazer. Hoje eu já faturo mais do que naquela época, mas com custo de, sei lá, 20% do que eu tinha naquela época, 25%. Então assim, naquela época eu pagava um aluguel de R$4.500. Eu dividi o aluguel, pagava R$2.000, R$2.500 de aluguel, por exemplo. Por quê? Porque era um lugar bonito, era um lugar visível, gerava negócio e tal. Mas no final aquele custo lá não me gerava negócio. Hoje estou lá num aluguel de R$700, R$800 e me gera a mesma quantidade de negócio. Então é sempre bom a gente pensar o seguinte, né? Principalmente nós integradores, vai fazer muita diferença no meu faturamento, o quanto eu vou aumentar isso daqui, é o ponto principal a se observar. Custo. Não só o custo, mas custo. Então assim, primeiro tu corre atrás do faturamento. Depois, corre atrás do custo. Ah, Wagner, é difícil eu crescer sem fazer conta, é difícil eu crescer sem ter alguém. É difícil. Num primeiro momento você vai ter que correr um pouco mais do que a maioria. Vai ter que trabalhar um pouco mais, né? Talvez vai ter que trabalhar lá suas 12, 14, 15 horas. Vai ter que trabalhar sábado, domingo, feriado. Mas isso é por um tempo, até você conseguir ter essa folga, ter esse colchão de segurança aqui, para daí você conseguir trabalhar e conseguir aumentar as suas quantidades. Quantidade de venda, quantidade de mão de obra e por aí vai. Beleza? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui, chat aqui não. Então tá. Mais alguma coisa? Alguma dúvida até aqui, galera? Alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Faz sentido para vocês? Fez sentido para vocês isso daí? Que é importante a gente sempre olhar esses 3 pilares: quantidade, margem, ticket e agora o custo, né? Sempre dá uma olhada nessa questão do custo. Beleza? Alguma pergunta? Se não tivermos perguntas, vamos partir para a finalização dessa aulinha de hoje, dessa live. Nada, eu tenho que esperar um pouquinho porque tem um delay, né? O chat tem um delay aqui em relação ao que eu estou falando, mas eu acho que não. Então, galera, para a gente finalizar essa nossa live, né? Sexta-feira também, acho que não é o ideal a gente ir tão longe, né? Me preparo sempre para tentar 1 hora, 45 minutos, 1 hora, e para a gente também não ir muito longe. Ezequias de Moraes, o que fez você sentir na pele? Cara,
praticamente quebrar. Fez aquilo que eu falei, faturar mais de 1 milhão e no final do ano não ter grana. No final do ano pagar todos os funcionários e ficar sem direito, sem dinheiro, entendeu? De pagar todo mundo e tu ser o último a receber, que é o normal, né? Mas tem que ficar ligado com esse tipo de coisa. E aí é cansativo, né? Eu olhava e falava, cara, mas um cara lá no chão de fábrica, ele ganha a mesma coisa do que eu. Que lógica tem isso daqui? Mas por quê? Porque o meu custo estava muito alto. Muito alto mesmo, com um monte de coisa. E o mais engraçado é o seguinte, Ezequias. Quando você olhar o seu custo hoje, isso inclusive é quando a galera entra na minha mentoria, é uma das primeiras tarefas que eles fazem. Relacionar todos os custos deles. Por quê? Isso é algo que muitas vezes você não vê. Isso é algo que muitas vezes você nem para ver que, cara, eu estou gastando dinheiro nesse negócio aqui desnecessário. Para quê? Isso não está me gerando nenhum tipo de faturamento. Então é bom sempre dar uma olhada, é bom sempre dar uma revisada. E quando você olha, talvez hoje você olhe para os seus custos e diga assim, cara, eu não tenho como reduzir isso daí. Pode ter certeza que sempre tem alguma coisa para tirar, sempre tem alguma coisa para trabalhar. Não vai reduzir, mas pelo menos não aumenta. Entendeu? Trabalha sempre com essa questão de custo muito alinhado. Primeiro vem o faturamento, depois vem os custos. Edilson Carvalho, boa tarde. Eu pretendo entrar nesse ramo. Como iniciar? Primeira coisa que eu te digo, Edilson, é o seguinte. Aprenda eletrônica. Ninguém ou pouquíssimos profissionais estudam eletrônica. E eletrônica é a base da segurança eletrônica. Está no nome, mas a maioria não estuda. Então, assim, estude, primeira coisa, eletrônica. Aprenda eletrônica. Ah, Wagner, tu estava falando isso porque tu tem um curso de eletrônica. Não, nada a ver. Tem um monte de material no YouTube, tem um monte de coisa sobre o assunto. Estude eletrônica. Na sequência, aprenda sobre os equipamentos. Fuce, enfia a cara em tudo quanto é manual de equipamento. Aprenda, seja especialista no que você vai fazer. Defina o que você vai fazer e aprenda. Estuda muito sobre equipamento. Mas não só sobre equipamento. Na sequência, comece a estudar administração e gestão de empresa. A parte técnica é o que coloca todo mundo no campo de batalha, é o que coloca todo mundo no jogo. Agora, saber administrar a empresa, saber administrar a grana, saber vender, é o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer sair de trabalhar sozinho para conseguir construir uma empresa. Com certeza é isso daí. Sobre isso, tá, Edilson? No meu canal, lá no Wagner Camilo, tu encontra a aula, acho que foi a 50, acho que foi dessa semana, eu de vez em quando eu me perco, falando sobre a escalada da segurança eletrônica. Então eu falei do passo a passo lá de quando o cara é auxiliar, depois quando ele vira instalador, vira técnico, vira proprietário, começa a buscar equipe e começa a desenvolver projetos maiores. Então eu falei em cada uma dessas etapas o que é interessante você observar, você estudar e como ficar preparado para o próximo. Beleza? Então galera, fechamos aqui mais uma hora, tá? Agradeço imensamente, fico honrado por todos que estão aqui, tirarem um tempo aqui para estudar. Tenho certeza que todo mundo que está aqui está realmente buscando se desenvolver, está fazendo diferente e nós vamos fazer toda a diferença na segurança eletrônica. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe com o mercado de segurança eletrônica, porque quanto melhor o mercado tiver, melhor vai ser para nós. A referência vai ser sempre os bons profissionais e não os maus profissionais. Para finalizar, deem um like aí, deem um compartilhar, se inscrevam no canal e nos vemos na terça-feira no meu canal e na próxima sexta-feira novamente aqui no canal do CT. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus, um bom final de semana para todo mundo e nos vemos em breve em mais uma live. Valeu, até mais, contem comigo, tchau!